Olá, hoje eu venho aqui para responder uma dúvida que as pessoas têm, que as mães têm, é de quando levar o meu filho ao dentista e como escolher um profissional que possa me ajudar. Eu acredito que a gente tem essa indagação como mãe, né, de como cuidar da saúde bucal dos filhos e não imagina o que tem por trás de um atendimento oportuno numa idade adequada ao odontopediatra. Então fica com a gente nesse vídeo para você receber algumas dicas sobre os cuidados dos primeiros anos de vida e a gente conversar um pouquinho sobre a importância desta consulta preventiva. Quem me conhece sabe que genuinamente, desde o momento que eu me formei, eu busquei a Bebê Clínica, a clínica de bebês, para estar mais próximo desta idade de ouro, que é do 0 aos 2 anos de idade de uma criança. E hoje eu venho aqui, como odontopediatra, conversar com você, mãe, e tirar a sua dúvida. Eu venho conversar com você sobre a primeira consulta ao dentista, né? Por que procurar um odontopediatra? Essa é uma primeira pergunta que as mães me fazem. Eu creio que o odontopediatra é o profissional que vai estar de olho na criança sobre 2 aspectos bem importantes. Um é o aspecto emocional, de condicionamento, e aí vem todo o aspecto assim da idade da criança, de como ela se comporta, e vem a primeira questão que as mães têm dúvida. E se eu levar o meu filho e ele chorar? Essa é a primeira preocupação. E eu quero te acalmar e dizer para você que a criança, principalmente antes dos 5 anos de idade, ela vai tendo uma maturidade de comunicação que passa também pela necessidade do choro. Então, fique tranquila. Para nós vamos cuidar do condicionamento da criança através da brincadeira, através do lúdico, para que ela se sinta à vontade estando indo ao consultório do dentista. Então, esse é um diferencial que é um diferencial bem importante, desse olhar um pouquinho mais humano, desse olhar um pouquinho mais atencioso para os aspectos da condição que a criança chega no consultório. Então fique tranquila, porque isso é importante. E por que ir ao odontopediatra? Porque quando você vai numa consulta preventiva, não é a única coisa que vai ser vista, não vai ser os dentes da criança, mas vai ser o desenvolvimento dela como um todo, né? A postura, o desenvolvimento facial, a relação dela com os bicos, mamadeira, chupeta, se houver, necessidade de incentivo do aleitamento materno. Então, esse é o maior tesouro que nós temos, uma infância saudável. Eu gosto de diferenciar muito bem as coisas. Uma coisa é você cuidar, né, dos sintomas. Então, meu filho está constantemente com a garganta inflamada, nariz entupido, os dentinhos parece que estão mais ou menos, mas eu tenho dúvida de como eu devo cuidar. Só que quando você cuida só do sintoma, você vai dar o que a criança está precisando naquele momento, vai remediar, né, como a gente fala muito bem. Só que se a gente vai ao consultório odontológico, quando eu examino uma criança e eu percebo, por exemplo, uma questão de uma mordida profunda, como acontece mesmo na dentição de leite, eu posso então alertar a família e fazer uma boa orientação. Então, quando a gente trata a causa do problema, a gente vai trabalhar as funções e nós vamos conseguir impactar em saúde. Então, para mim, o alerta fica. O ideal é levar a criança antes do 1º ano de vida, ponto. Se eu quero impactar na saúde dela. Hoje a gente sabe que muito mais do que a genética do pai com a mãe, eu tenho um fator muito importante no desenvolvimento facial, que é todo o estímulo que eu dou para a criança durante o desenvolvimento. Então, antes eu levava em consideração como que era a boca do pai, o que era a boca da mãe e quais eram os históricos de saúde dos dois e trabalharia com essas 2 variáveis. Hoje não. Hoje nós vamos cuidar e vamos transferir em saúde para as crianças. Eu vou falar de algo simples agora, nós vamos ir um pouco para a prática, tá? Uma orientação bem simples, mas que muda a vida da pessoa como um todo. Uma orientação bem simples, né? O meu bebê está transitando, vamos colocar uma hipótese, né? Entre o mamar no peito e está começando a pegar uma mamadeira, né? É uma hipótese. E isso ali já está dentro da família, a criança tem 2 anos e vem para uma consulta odontológica.
Primeira coisa que a gente precisa notar é como a criança está enquanto ela está em repouso. Então, se ela está assistindo televisão, está prestando atenção numa brincadeira, se ela está fazendo algo que ela não esteja muito atenta. O fato dela estar com a boquinha aberta é um risco muito grande para a saúde dela. E a gente tem falado muito sobre esse tema, mas hoje a dica é para você, mamãe. Se o seu filho permanece muito tempo com a boquinha aberta, é um alerta para a gente cuidar da saúde dele. Por quê? Uma boca aberta é entrada para vírus e bactérias, né? Criança que tem muito amidalite, narizinho trancado, baba ao travesseiro quando dorme, são pistas de que algo não está legal. Outra coisa, e aí que vem, né, a minha dica de hoje, é como eu devo fazer com que o meu filho se alimente de uma maneira a estimular o crescimento facial dele. Nós temos, muitas vezes, o hábito de fazer a oferta do alimento levando a colher bem ao centro. Né? O que a gente favorece com isso? Com essa atitude bem simples, que é a minha segunda dica de hoje desse vídeo. Se eu levar o alimento ao centro, quando eu oferto, ou quando a criança está transitando e querendo comer sozinha o alimento, eu não estimulo uma mastigação aprendida, certo? Então, a minha dica de hoje: quando você for dar um alimento para o seu filho, alterne os lados, incentivando que ele mastigue hora da direita, hora da esquerda. E feche a boquinha para mastigar, tá bom? Então, essa dica tão simples, associada a outras importantes, já fez muitas crianças mudarem o histórico de saúde. Eu gosto sempre de contar fatos que estão acontecendo no meu dia a dia para que vocês entendam. Os pais da criança não podiam colocar aparelho nele, não estavam com condições no momento. E veio para uma consulta preventiva. Nós orientamos quanto ao local para colocar a língua, que todo mundo sabe, que eu falo bastante, que é lugar no céu da boca. Eu pedi para a mãe ficar atenta à respiração, de como que a criança estava respirando, e a criança começou a mastigar, coisa que ele não fazia. Como ele tinha muita mordida profunda, e aí eu vou mostrar o que é mordida profunda aqui para você nessa imagem, ele tinha uma tendência a fazer movimentos muito mais verticais. E por ser um respirador bucal, ele respirava e mastigava no movimento mais ou menos assim. Eu estou exagerando para você. Ontem eu tive a oportunidade, tendo os exames dele de 2020 e hoje fazendo o exame dele em 22, nós estamos com uma outra criança. Ele ainda precisa usar o aparelho. Só que a mãe seguiu à risca as recomendações que eu passei e eu tenho certeza que nós impactamos no desenvolvimento facial desta criança. Certo? Então, você vê, nem sempre você precisa colocar aparelho, nem sempre é o profissional que vai mudar a vida da criança, mas é uma família muito bem orientada, que está buscando o que tem de melhor, porque eu acredito que para mim o que tem de melhor é a gente chegar antes do problema, que vai fazer a diferença. Né? Então, às vezes, não sou eu que vou fazer, mas é aquela mãe atenta que vai ajudar o seu filho e que vai fazer ele se desenvolver bem. E quando a família puder, ela vai realmente interferir nesse processo de maneira a colocar o aparelho e fazer os exercícios que a gente faz e tudo mais. Mas a gente se adapta à realidade e às prioridades de cada pessoa. Né? Eu acho que esse olhar que faz toda a diferença. Não adianta eu querer o ideal para você, se de repente o seu momento é um momento especial, mas eu não posso deixar de orientar de maneira oportuna. Então, vamos começar a responder a pergunta do início, para a gente finalizar esse vídeo. Mamães, procurem um atendimento especializado antes dos 5 anos de idade, porque eu vejo as mamães esperarem a troca da dentição para poder vir ao consultório para saber o que fazem, quando vai trocar o dentinho de leite. E hoje, a gente precisa começar antes. A gente precisa devolver para essa criança uma respiração e uma oxigenação cerebral que vai fazer ela ser focada nos estudos, estudiosa, tem muito mais coisa a ver com cognição, com aprendizado, você estar procurando profissionais que vão cuidar do seu filho. Hoje eu estou falando como odontopediatra, pode ser que amanhã eu esteja indicando uma colega fonoaudióloga. Todos os profissionais, psicopedagoga, pedagoga, vão trazer para essa infância uma infância que está alinhado com o que tem de melhor, tá certo? Então, ainda bebê,
precisamos procurar o nosso consultório odontológico, e esse é um trabalho que eu faço assim com muito carinho, de acolher as mães para que a gente possa começar junto a trilhar uma história de sucesso. Eu não quero tratar os sintomas, eu quero cuidar da saúde das pessoas. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.